Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o quadro Bitcoin em Foco. Sim, Bitcoin rompeu aí a sua alta histórica. Muito positivo para você que é investidor nesta criptomoeda. Mas também existem alguns dados que foram divulgados que não são assim bastante animadores para o mercado, pelo menos no curto prazo. Razão pela qual a SP 500 está caindo neste momento, razão pela qual a taxa de juros americana que eles pagam pela sua dívida, ou seja, dos bonds americanos, está subindo. E isso é preocupante, porque é o inverso do que os Estados Unidos quer. Por exemplo, só a taxa de juros da dívida americana de 10 anos subiu 2,45% hoje, já ali na casa de 4,60%. Mas o que é que está acontecendo? O que isso, o que essas notícias aparentemente ruins podem impactar no preço do Bitcoin? Nós vamos falar sobre todos esses assuntos agora e, por fim, vou trazer aqui um dado que pode te alegrar bastante. Então, fica comigo, acompanhe o vídeo e vamos logo pular direto ao assunto. Eu sou Wilker, trader e investidor em criptomoedas e bolsa de valores desde 2019. E a minha função aqui é tentar te ajudar a navegar nessas águas traiçoeiras, mas que com paciência, dedicação e estudo, elas podem ser sim bastante lucrativas. Na data de hoje, nós vemos o quê? Nós vemos o mercado cripto assim, no verde após aí o Bitcoin romper a sua alta histórica hoje pela manhã. Na data da gravação desse vídeo, hoje é 21 de maio, e hoje pela manhã o Bitcoin conseguiu romper a sua alta histórica. Foi lá, buscou a liquidez acima do seu topo histórico, pelo menos parte dele, né? Então tínhamos bastante liquidez aqui nessa zona, e o Bitcoin foi lá e capturou. E agora nós estamos vendo aí um pullback um pouco mais acentuado, mas a bolsa de valor já estava caindo praticamente desde a sua abertura, tá? Se nós olharmos aqui, desde a data de ontem, nós até comentamos no nosso vídeo de análise da SP 500. Caso você não tenha visto, eu vou deixar aqui no card para você, que nós estávamos chegando numa zona de resistência e que já estávamos aí um pouco esticado. Eu não precisaria ver ou ouvir nenhum tipo de notícia para saber que é um pullback que já estava próximo. Apenas olhando no gráfico já era previsível que isso pudesse acontecer. A força do momento de impulso de alta, né? SP 500 estava chegando aí no seu fim, pelo menos local. Mas qual foi a notícia que impactou então o mercado no dia de hoje? Pois bem, se você já segue esse canal, você já sabe que eu comentei algumas vezes que o mercado estava subindo com base em especulação e que o acordo com a China não tinha sido, na verdade, nada oficializado de fato, não tinha sido assinado nada. Era apenas um acordo de boca. Mas mesmo assim, o mercado achou que era momento de começar a subir. E nós vimos esse movimento de alta bastante interessante no SP 500 e o Bitcoin também subindo sem parar. Mas, como nada que é assinado, firmado, pode simplesmente continuar valendo, um acordo de boca, a China deu um passo para trás. Ela colocou os Estados Unidos contra a parede, falou: olha,
Se vocês não aceitarem os nossos chips de inteligência artificial fabricados aqui na China também serem vendidos nos Estados Unidos, esqueça o nosso acordo. Nada vai prosseguir sem que você conceda esta permissão, colocando então o governo americano e Donald Trump contra a parede. Esse foi o motivo de nós estarmos vendo aqui a SP500 vendendo, né? Não só também pelo fato de estar aqui numa resistência, mas impulsionado agora também pela incerteza do mercado, pelo medo de o acordo com a China simplesmente não prosseguir e eles nem sequer chegarem a assinar qualquer tipo de documento. O que está fazendo também o Bitcoin agora fazer aqui o pullback. Após toda a euforia da busca pelo seu all-time highs e toda a alegria que vem com isso, agora muitos investidores estão tirando aí as suas apostas da mesa até que a coisa se clareie mais. Mas o importante de tudo isso é que você tenha a mentalidade que é natural que tenhamos correção. E que você não deixe que esse barulho momentâneo venha aí te cegar, impedir você de conseguir ver além dessa cortina de fumaça. Porque é apenas o começo de um novo descobrimento de preço aqui para o Bitcoin. É apenas o começo. Eu vou te mostrar aqui o que foi que aconteceu quando o Bitcoin rompeu aqui o seu all-time highs, tá? Pela última vez. Sem ser esse de agora, o anterior. Nós tínhamos aqui o topo do mercado do bull market passado, tá? Que funcionava então como um nível que precisava ser superado. Exatamente aqui. Este era o nível psicológico que o Bitcoin precisava superar. E não só psicológico, mas também de retirada de lucro, pois existia em cima desse topo aqui muitas ordens de venda que o Bitcoin precisava aí consumir. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que o Bitcoin demorou aqui um bom tempo. Olha, foram aí 227 dias. 227 dias. Ele demorou para consumir todas essas ordens de venda que existiam acima desse topo do seu all-time highs do bull market passado, até que ele pudesse romper aqui para novas altas. E o que está acontecendo agora aqui nesse momento? Mais um detalhe aqui desse período é que você precisa observar também que ele não subiu muito mais acima desse topo até ele começar a fazer uma pequena correção. Olha só, ele subiu aí 8% acima desse topo aqui, até ele começar aqui um processo de lateralização com um pouco de queda. Se esse padrão aqui for se repetir novamente, agora aqui onde nós estamos, tá? Deixa eu esconder aqui esse perfil de volume. Se isso for acontecer aqui como nós estamos, onde nós estamos agora, tá aqui o topo, tá? Tá aqui o topo. Talvez ele subir aí mais ou menos 10% acima do topo. Vamos ver até onde é que isso vai nos levar. Daqui
Calma aí, deixa eu abaixar um pouco mais essa linha. O topo é mais um pouquinho embaixo. Pronto, aqui. Então, se eu puxar aqui 10% desta linha amarela aqui para cima, onde é que vai nos levar? 8%, na verdade. Aqui. Então, 8% nos levaria aí para casa de, deixa eu puxar aqui o preço, 115 mil dólares. E o Bitcoin, então, se ele for repetir o mesmo processo que ele repetiu aqui embaixo, ele deve iniciar aí um processo de lateralização, tá? Ou seja, daqui ele pode continuar fazendo um ping-pong aqui nessa zona, vindo buscar um pouco mais da liquidez que está aqui na parte de cima, porque existe liquidez aqui na parte de cima. Se nós viermos aqui e buscarmos o mapa de liquidez de 6 meses, por exemplo, você pode observar que nós temos sim um grande potencial que ele venha buscar parte dessa liquidez que há aqui acima, ela sendo aí bastante concentrada aí, pelo menos até os 116.500, bem próximo aqui do nosso alvo dos 8%, entre 8 e 10% aí que ele conseguiu puxar acima do seu topo anterior. Então, se ele fazer isso e começar a fazer aqui um processo lateral, tá? Quem sabe vindo, construindo aqui uma base um pouco mais sólida, até que ele possa realmente romper isso aqui para cima. Então, gostaria de colocar isso aqui em questão para que você possa ter aí as suas expectativas no local certo, que para o Bitcoin continuar rompendo isso aqui para cima, seria um pouco difícil de primeira mão. Por quê? Porque ele tem subido aqui sem dar oportunidade, tá? Para que você possa entrar e comprar, porque ele não fez nenhum tipo de pullback. Ele subiu, né? Aqui subiu, lateralizou, subiu, lateralizou, não foi um pullback, foi apenas lateralização. Continuou subindo, lateralizou e agora fez a sua última pernada de alta. Então ele não deixou muita oportunidade, caso você estivesse fora, de você poder entrar. E como eu já comentei em outros vídeos, isso é preocupante, pelo fato que fica muita liquidez para trás. Abaixo de cada lateralização dessa aqui, existe um universo de liquidez que ele não veio buscar. Simplesmente continuou subindo, 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 e agora ela se torna uma piscina imensa de dinheiro aqui, sendo um incentivo extra para que o mercado volte e busque essa liquidez, o que não é saudável, tá, para o curto prazo. Então, o que eu gostaria de deixar aqui claro para você é que não tem assim muita expectativa que o Bitcoin continue aqui arrancando para cima como um carro desgovernado. Há pouca probabilidade para que isso aconteça. O mercado está entrando aí no modo de medo, o que também começa a dificultar mais que o Bitcoin continue aí subindo, subindo, subindo sem parar. Então, o que é esperado? É esperado, sim, uma possível lateralização aqui nessa zona, ou quem sabe mais uma pernada de alta aí, levando ele lá para os 115, 116 mil, que vai aí em confluência com a nossa linha de tendência de alta, que tem funcionado como resistência, tá? Como você pode ver, ela funcionou como resistência aqui, aqui, e ele está bem próximo de chegar nessa linha de resistência de alta, tá?
E como você pode ver, ela funcionou por diversas vezes como resistência. Olha, aqui no bull market de 2021, até mesmo aqui no bull market de 2017, 2018. Que também vai em confluência aí com as nossas outras análises, também já postadas aqui nesse canal, e você pode conferir. Então é esperado um pouco de lateralização aqui nessa zona, ou quem sabe mais uma pernada de alta aqui, buscando um pouco mais dessa liquidez que eu informei que há aqui ainda na parte de cima, e um pullback ele já se faz mais eminente agora do que antes, tá? Porque uma vez que a maioria dessa liquidez da parte superior já começa a ser buscada, diminui muito o incentivo para o mercado querer continuar subindo. O que o mercado começa a fazer então? A construir liquidez aí na parte de cima. E como é que o mercado constrói liquidez na parte de cima? Demonstrando fraqueza no preço do Bitcoin. Então o mercado ele move guiado por liquidez. Se a liquidez está pouca na parte de cima, ele começa a enfraquecer o movimento do preço do ativo para que ordens de venda começam a ser acumuladas na parte superior do gráfico, tá? E para que ele possa ter um incentivo de voltar a subir. E a mesma coisa acontece quando existe pouca liquidez para baixo. Ele começa a acelerar o ganho de preço do ativo para construir liquidez na parte de baixo, onde as pessoas apostando na continuação da alta começam a abrir posições de compra abaixo do preço do ativo. É assim que o mercado funciona, movido por liquidez. Então, por ter pouca liquidez aqui na parte de cima, pode ser que esse seja o movimento mais esperado. Lateralização, quem sabe mais uma pernada de alta, e aí começa a demonstrar fraqueza para a construção da liquidez na parte superior do gráfico. É onde que nós vamos ver então o Bitcoin vindo aí possivelmente buscar níveis mais baixos, tá? Mas isso não deve ser preocupante para você. Por quê? Como nós já comentamos, a tendência continua de alta, o interesse institucional continua grande, como vocês podem observar aqui. Na data de ontem, somente a BlackRock comprou quase 300 milhões em Bitcoin. Anteontem, 305. E esse tem sido um padrão já durante todo o mês de maio e boa parte do mês de abril. Então, o interesse institucional é real. A continuação do bull market é bem provável. Qualquer pullback que você tenha aqui, é momento de você estar acumulando mais. Essa é a realidade que você precisa levar desta análise aqui do Bitcoin Foco, feita para você, tá? Feita para você. E para finalizar, eu quero trazer então aqui um gráfico que vai te ajudar também a compreender, tá, o momento em que nós estamos agora. O que nós temos aqui? Nós temos o gráfico do Bitcoin e eu marquei para vocês todas as cruzes douradas que nós tivemos e as cruzes da morte que nós tivemos no Bitcoin. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando a cruz da morte, que é sinalizada aqui, acontece quando a média de 100 períodos, que é essa alaranjada, cruza, a de 50 períodos, perdão, cruza a média de 200 períodos. Então, quando a média laranjada de 50 cruza para baixo a média de 200, que é essa verde aqui, nós temos a cruz da morte. E o que ela ocasiona? Um pullback, tá?
um derretimento do preço. Quando a média de 50 volta para cima da média de 200, ou seja, a laranjada cruza a verde, nós temos então a cruz dourada. Aconteceu aqui em 27 de outubro de 2024. E o que ocasionou com o preço? Uma explosão para cima. E qual é a situação que nós estamos neste exato momento? Aqui está. Neste exato momento, a média de 50 está praticamente quase que cruzando já a média de 200, formando aí uma cruz dourada. Se isso não acontecer no fechamento de hoje, bem provável que já no fechamento de amanhã isso possa acontecer. O que vai aí indicar uma possível valorização para o preço do Bitcoin. Então, qualquer pullback que o Bitcoin venha fazer, é momento de você acumular. Por quê? Porque após o cruzamento após a confirmação do cruzamento da Cruz Dourada, a expectativa do mercado é que o Bitcoin comece a novamente valorizar. Então, ignore a cortina de fumaça, ignore o barulho dessas guerras tarifárias. No momento, ignore tudo isso. O que pode estar acontecendo é apenas que nós estamos chegando no momento de resistência, nós estamos chegando numa zona onde os grandes players têm interesse de começar a realizar lucros, o que pode trazer o preço do Bitcoin aí para baixo. Nós estamos no momento de resistência também na SP500, que está trazendo o preço para baixo. Quem sabe aí para fechar aqui esta lacuna que eu comentei na análise lá da SP500. Motivada aí por agora essa incerteza gerada no mercado financeiro por causa do acordo entre os Estados Unidos e a China. Então, não é momento de você estar extremamente eufórico e nem extremamente triste. É momento de você estar centrado, porque a alta pode ser que ela não continue agora de imediato, então não precisa de euforia, e nem precisa de tristeza caso você esteja fora, porque oportunidades melhores podem ser que elas venham aparecer para você nesse pullback que ele pode vir fazer, onde você pode então estar aí entrando com as suas posições em Bitcoin. Então eu queria trazer essa clareza para você que é inscrito desse canal, para que você tenha a sua expectativa no lugar certo. O bull market não acabou, novas altas serão renovadas, oportunidades de compra a níveis mais baixos estão se construindo aqui no gráfico e eles podem ser apresentados já num futuro bem próximo. Porque quando essa cruz dourada aqui se confirmar, inicia-se então o processo no mercado que todos interpretam, bom, cruzou, o Bitcoin vai começar a se valorizar novamente e de forma explosiva. E vocês podem ver aqui que nós tivemos a cruz dourada e o preço simplesmente explodiu de 67 mil para 110 mil. Pode ser que isso volte a acontecer? Pode. A grande maioria das vezes, se você vier aqui no gráfico e fizer essa análise, você vai perceber que todas as vezes que nós tivemos uma cruz dourada, o preço subiu. Aqui, subiu. Aqui, subiu. Cruz dourada, aqui em 2021, subiu. Aqui em 2024, também subiu. Então, não há razões para acreditar
que esta cruz dourada que está perto aqui de ser impressa também não vai ocasionar aí a subida do preço do Bitcoin. Por mais que ele possa vir buscar níveis mais baixos, tá? Podendo chegar aqui primeiro nos 96, 97, ou quem sabe até lá mais embaixo, nos 92, não invalidaria essa cruz dourada, tá? Não invalidaria. Então, muito cuidado com o controle das tuas emoções. Por que que eu falo isso? Porque nós tivemos casos onde nós tivemos o cruzamento da cruz dourada, e isso aconteceu aqui em outubro, olha. A cruz dourada aconteceu aqui, mas não impediu que o preço caísse. Olha, o preço teve aqui, ó, cruz dourada, no dia 26, 27 de outubro de 2024, e o preço caiu. Para quê? Para saculejar os mãos de alface. Para colocar em xeque a tua convicção. E depois o preço simplesmente disparou. Nós tivemos aqui também outra ocasião, cruz dourada, tá aqui, ó, Golden Cross, aconteceu aqui em fevereiro de 2023. O preço também caiu, mesmo depois da cruz dourada, para sacolejar a tua convicção. Mas depois o preço disparou. Então, por mais que você veja o Bitcoin corrigindo ou subindo aí, quem sabe até aqui os 115, 116, mais próximo dessa linha que age aqui como uma resistência, tá? E ele começa então a enfraquecer e voltar a cair, não se engane. É uma armadilha do mercado para fazer você perder a sua convicção da alta e te deixar de fora de um dos maiores puxadas de alta que o Bitcoin vai ter aí, que é essa última pernada do bull market. Então, no vídeo de hoje do Bitcoin Foco, eu gostaria de trazer esse cenário aqui para você, da cruz dourada, o que esperar da cruz dourada. Não significa uma explosão sem fim. O que esperar quando o Bitcoin alcança seu topo histórico? Porque podemos ter sim um pullback, para que você não seja enganado e esteja do lado errado do movimento que o mercado vai querer fazer. Por mais que seja preocupante essa situação entre os Estados Unidos e a China agora colocando Donald Trump contra a parede, isso vai ser resolvido. Porque nem os Estados Unidos conseguem viver sem os produtos da China. Por quê? Porque as coisas começam a encarecer demais dentro dos Estados Unidos, aumentando a inflação, diminuindo a possibilidade do Fed fazer corte das taxas de juros. E nem a China consegue viver sem os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o maior comprador de produtos industrializados chineses. Então, quando dois bicudos não se beijam, existe aí alfinetada de cá e alfinetada de lá. Mas, eventualmente, a situação econômica dos seus países vai falar mais alto do que o próprio ego. E esse acordo vai acontecer, tá? Vai acontecer. Então, mesmo que a SP500 continue puxando aqui para baixo, mesmo que o Bitcoin talvez continue puxando para baixo, comece a buscar pontos de entrada e ignorar todo este barulho momentâneo. O Bitcoin continua sendo um melhor investimento a longo prazo. Ele ainda tem pelo menos aí mais 40% de alta ainda para entregar nesse bull market. E você só precisa se colocar na posição de lucrar nesses movimentos. Se você não é inscrito nesse canal, eu recomendo que você se inscreva nesse canal. Para o seu próprio bem, porque aqui nós tratamos assuntos do mercado financeiro e análise técnica sem emoção, direto ao ponto, e você vai estar fazendo um favor para você mesmo.
se mantendo bem informado, sem hype, sem busca por likes. Mas eu estou aqui para fazer o meu melhor em trazer clareza para você nesse panorama todo que às vezes é muito confuso. Então foque você no seu trabalho em buscar cada vez mais aumentar a sua renda e volta aqui no canal para obter as informações de investimento que você precisa para multiplicar o dinheiro que você suadamente conquistou. E assim, quem sabe, alcançar aí a tua tão desejada independência financeira. Meu muito obrigado. Nos vemos então no próximo vídeo. Esse foi o Bitcoin em Foco. Até!